Talvez este seja o maior segredo da história. Um mundo feito de cidades secretas e usinas nucleares construído nos Estados Unidos. 400 mil pessoas faziam parte desse mundo, mas poucas sabiam a verdade. They told us exactly what to do and not to tell anybody. Ocupou mais de 202 mil hectares. Era a maior construção do mundo. Custou bilhões de dólares. Estes recursos tinham um único objetivo: pôr fim à Segunda Guerra Mundial com a construção da primeira bomba atômica. 6 décadas depois, especialistas retornam a esses locais outrora sigilosos, onde o curso da história foi decidido. Entre verdes vales e desertos áridos, irão revelar e reconstruir esse mundo perdido. The Army tore down the entire community called Happy Valley. It's gone. Com moderna tecnologia e provas inéditas, o grupo desvendará a façanha de engenharia mais complexa já empreendida. Este é o mundo perdido do projeto Manhattan. Mundos Perdidos, as cidades secretas da bomba atômica. Oak Ridge, Tennessee. Em 1941, esta ainda era uma remota área agrícola. Por 2 anos, segundo os planos confidenciais, a região foi uma cidade secreta. The government realized that this project was going to take many workers, so they began to design a city that ultimately would hold 75,000 people. Essa seria a base para o maior segredo da Segunda Guerra Mundial. O governo negava sua existência. Tudo fazia parte do Projeto X, o Projeto Manhattan. A corrida para construir a primeira bomba atômica. Em 1939, um grupo de cientistas, Albert Einstein entre eles, advertiu o presidente Roosevelt sobre o perigo de a Alemanha de Hitler produzir uma bomba atômica. Roosevelt emitiu uma ordem. Os Estados Unidos tinham de ser os primeiros a produzir a bomba atômica. A área a ser ocupada era o primeiro requisito. Os engenheiros sabiam que o trabalho de criar a bomba seria exaustivo. Groves montou instalações no Novo México, no estado de Washington e em Oak Ridge, Tennessee. Groves selected this site to become the site for the Manhattan Project. If you had looked out here in 1941, you would have simply seen rolling farmland, homes, barns, outbuildings, very rural, very much the way it had been for 100 years. They picked this site because of its protection. A planta do local atendia perfeitamente aos requisitos de Groves. As elevações do terreno formariam um escudo contra os olhares dos curiosos. O projeto, além de sigiloso, era de alto risco. Se houvesse um acidente catastrófico, as elevações do terreno protegeriam a população local dos efeitos da explosão. In September of 42, the 1,000 farm owners here received a very short letter which said, by December of 1942, you must be off your property. A investigação de David Bradshaw permitiu revelar detalhes do nível de segurança dentro e ao redor de Oak Ridge. O local era vigiado e o acesso restrito. Só pessoas autorizadas podiam entrar. Todas as entradas e saídas se davam por 7 pontos de controle fortificados. Oak Ridge ficou isolada do mundo exterior. Esta nova cidade se tornaria um modelo de uniformidade suburbana. Oak Ridge tinha uma missão secreta: a construção da bomba. When I was interviewed, I said, I'm interested in some kind of war work. He said, well, this is vital war work. I said, well, where will I be working? He said, well, I can't tell you. It's secret. I said, well, what will I be doing? He said, well, I can't tell you that. It's secret.
I remember coming here and we had to be stopped at the gate. They searched the car. It was scary, it really was. And then when we got into the area, it was scarier still because you think you come into a town. There was no town. There were just trailers, rows and rows of trailers and huts and all this temporary housing, a lot of mud, and you weren't supposed to ask any questions. Essas pessoas não sabiam, mas estavam na linha de frente da guerra. O sigilo imperava. We had many posters up. What you see here, what you hear here, when you leave here, let it stay here. So we knew if we found out anything, don't breathe it, don't tell it. A construção da bomba dependia de numerosas usinas de processamento de urânio, resultando no maior projeto de construção civil que o mundo já vira. Para o projeto Manhattan, o exército americano construiu uma base secreta em Oak Ridge, Tennessee, durante a Segunda Guerra Mundial. Havia uma cidade secreta com 75 mil trabalhadores e uma usina de processamento chamada Y-12. Era o início da corrida pelo preparo de urânio suficiente para a primeira bomba atômica do mundo. O consumo de energia durante o período de operação do Projeto X era tão grande que chegava a 1/7 de toda a eletricidade gerada nos Estados Unidos. Mil 152 máquinas funcionavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. Essas máquinas não eram operadas por cientistas, mas por colegiais, as garotas Calutron. Elas tinham somente uma vaga ideia do que realmente acontecia. The units that they were monitoring, they actually sat in front and would turn these knobs as needed. They are actually rheostats that would change the current going to the magnets and the calutrons. But they didn't know that. All they knew was this meter needs to stay on a certain number, and I adjust this one or I adjust this one to make it move one way or the other. They had no idea what they were actually doing. O tempo estava se esgotando. Para atingir o objetivo era preciso mais do que inovações de engenharia. Uma segunda usina deveria se juntar ao Projeto X. O resultado foi a construção do maior prédio do mundo. 1943. As tropas americanas travavam uma batalha cruel com os japoneses pelo controle do Pacífico. A situação requeria mais do que nunca a construção da bomba. Para produzir os 45 quilos de urânio necessários, os cientistas tinham de encontrar alternativas para obter o precioso U-235. A solução foi um novo tipo de usina de enriquecimento. Se a construção de Oak Ridge e da usina de fissão com o eletroímã gigante haviam exigido trabalho árduo, esta nova fase seria o maior desafio até então. Os documentos mostram que ocupava 186 mil metros quadrados. Tinha 800 metros de comprimento por 305 de largura. Abrigava 1.220 quilômetros de tubulação de cobre, 6.118 quilômetros de condutores elétricos e consumia água suficiente para uma cidade de 5 milhões de pessoas. Quando o K-25 começou a operar, foram necessárias 12 mil pessoas para verificar a existência de vazamento na tubulação que tinha de ser hermética. Após um esforço hercúleo, o K-25 começou a produção do urânio enriquecido necessário para a construção da bomba do Projeto X. Em julho de 1944, um guarda armado levou a primeira amostra de urânio em uma viagem de 322 quilômetros de Oak Ridge ao Novo México, onde alguns dos maiores cientistas esperavam para trabalhar nele. Uma outra construção na cidade secreta foi escolhida como local para se armar, testar e construir a bomba. Esse lugar é confidencial até hoje. O laboratório de Los Alamos. O local mais importante do projeto Manhattan encontrava-se em Los Alamos, no Novo México. Ainda é um local ultra-secreto destinado à produção de armas nucleares.
mas nos anos 40 era conhecido somente como Projeto Y. Aqui as bombas que deram fim à Segunda Guerra Mundial foram projetadas e construídas. Pouco restou das construções originais que integravam o Projeto Manhattan. A exemplo de Oak Ridge, Los Alamos foi construída muito rápido. Era formada por lares temporários e trailers. Oppenheimer ficou conhecido como o pai da bomba atômica. Sua missão era reunir algumas das mentes mais brilhantes dos Estados Unidos para trabalhar com ele neste local isolado. You've just come from a prestigious university on the east coast of the United States or perhaps from Europe. You're recruited to work on a secret project you don't even know where. Then you're told to report to a train station in Lamy, New Mexico. First thing you ask is, where's Lamy? You're taken on a day-long journey over rutted, muddy roads into this encampment that basically looks like it comes out of the middle of nowhere. You're now told, here's where you're going to conduct one of the most innovative and creative scientific endeavors in the history of mankind. You might have thought that you were absolutely crazy and had gone nuts, but that was the reality of those days. Os testes no local das armas forneceram dados para os cientistas construírem uma bomba que tinham certeza funcionaria. Foi então que uma grande descoberta científica mostrou ser possível construir uma bomba a partir de outra substância, plutônio, com poder de destruição ainda maior do que a de urânio. Essa bomba exigiria a construção de um local de testes totalmente novo, lançando um desafio ainda maior aos engenheiros de Los Alamos. Este é o local V em Los Alamos. Um ajuntamento de ruínas de galpões abandonado há anos. Nossos pesquisadores estão aqui porque nesses prédios ocorreram alguns dos mais perigosos experimentos do Projeto Manhattan. A análise destas evidências nos permite entender como era este mundo perdido e o que acontecia aqui. Em 1944, a construção de uma bomba nuclear de urânio estava quase completa. Mas os cientistas de Los Alamos tinham outra opção: construir uma bomba ainda mais destruidora com um tipo diferente de combustível. This totally new material that was discovered, and that is plutonium. And the scientists had actually been able to do enough calculations to try to understand that plutonium would probably be a better bomb than uranium. Uma nova corrida havia começado. Um complexo de prédios totalmente novo foi construído em Los Alamos. Os engenheiros da área V fixavam os explosivos firmemente ao redor do núcleo do plutônio hermeticamente. Caso contrário, a uniformidade do crítico processo de detonação seria comprometida. O grande temor nessas operações de alto risco era que um acidente detonasse as muitas toneladas de TNT armazenadas nas cabanas. Como proteção, os prédios importantes tinham paredes externas chamadas de releixos. Até maio de 1945, 2 bombas de implosão tinham sido construídas com sucesso. Os engenheiros convenceram os militares a testar uma delas. Havia um grande problema. Se o teste falhasse, o plutônio seria desperdiçado. A solução dos engenheiros foi a construção desta cuba gigante com 200 metros de diâmetro. Se o plutônio não detonasse, a explosão do TNT simplesmente o dispersaria num tanque. A água seria filtrada e o plutônio recolhido. Mas não havia tempo para isso. Os engenheiros decidiram realizar o teste sem tentar recuperar o plutônio caso falhasse. O primeiro teste com uma bomba nuclear foi marcado para 16 de julho de 1945 em uma extensa área deserta a 320 quilômetros de Los Alamos, chamada Álamo Gordo. Antes da primeira explosão, os engenheiros não sabiam se a bomba teria poder suficiente ou se haviam criado algo de força incontrolável. 27 meses de trabalho. A enorme quantidade de insumos e de pessoal mobilizado em segredo ao custo de mais de 2 bilhões de dólares culminou com a explosão da primeira bomba atômica.
população local testemunhou um clarão branco ofuscante que podia ser visto a 240 quilômetros e ouvido a 320 quilômetros. Poucas pessoas se deram conta de que tinham presenciado algo histórico. A maior força destruidora que o mundo já testemunhou nasceu do maior projeto de construção jamais empreendido. 3 semanas após o teste, a primeira bomba de urânio explodiria sobre a cidade japonesa de Hiroshima. A bomba de plutônio destruiria Nagasaki 3 dias depois. Ao fim da guerra, estes prédios foram abandonados à própria sorte, protegidos por cercas de arame farpado e um muro de sigilo. Comunidades como a de Happy Valley desapareceram para sempre. Mas o legado nascido do mundo perdido do projeto Manhattan perdura em uma nova geração de segredos tecnológicos.